professor, pensando assim, ó, a gente estava falando que a atividade física deve ser iniciada o quanto antes, para que a gente possa ter benefícios interessantes. Se eu sou familiar, vamos pensar em quem está na nossa audiência aí, eu tenho um idoso da minha família, já talvez em risco de mobilidade, com algumas dificuldades físicas, sempre foi sedentário a vida toda. Trabalhou em escritório, nunca fez atividade física, nunca foi à academia. Ele pode ser incluído em qualquer tipo de programa de atividade física, professor? E, se sim, ele vai ter o mesmo tipo de benefício de um idoso que já teve alguma experiência? Bom, cada, digamos assim, cada programa, cada atividade deve ser adequada às condições daquele sujeito, né? Então, se nós formos fazer atividade, né, nós vamos ser avaliados e a organização da atividade deverá respeitar nossas condições de saúde, né? Então, qual é a minha condição física funcional, como é que está o meu status geral de saúde, as minhas condições musculares, articulares, cognitivas, minha capacidade de equilíbrio. Eu vou adaptar a atividade para esta condição do sujeito. Desta forma, alguns vão fazer talvez um exercício mais em posições e posturas mais limitadas dentro de casa. Alguns vão poder sair para fora para fazer atividade, vai depender muito do que eu destacava da avaliação pré-participação desse sujeito. Isso é um aspecto importante. Sim, as Uma segunda questão que você comentou é o efeito, né? O efeito do exercício sobre um sujeito, ele varia de pessoa para pessoa. Né? Depende da história da pessoa, depende da experiência que a pessoa tem com esse tipo de prática de atividade. Depende de características específicas. Algumas pessoas respondem melhor a um exercício de força que outras. Quem nunca fez exercício tem benefícios? Tem benefícios, mesmo quem nunca fez exercício. Claro que o sujeito que tem uma história de prática regular ao longo da vida, ele terá um patamar de ganho maior. Ele atingirá um patamar de ganho, porque ele já tem um histórico de ganho, de Sim. prática ao longo da vida. Quem nunca praticou poderá até ter uma melhora bastante significativa, certo? Mas a questão não é competir um com o outro, né? A questão é que eles possam, praticando atividade física, melhorar o seu status geral de saúde, melhorar a sua autonomia, melhorar a sua independência. Isso é um elemento muito importante que eu quero destacar. Porque, de uma forma geral, quando a gente pensa na prática da atividade, a gente deve considerar que o exercício ele não é uma panaceia. O exercício não é, né, Luiz, algo que por si só transforma. Ele é um fator mais que poderá colaborar na melhora da vida e da saúde da pessoa. E o exercício tem efeitos do ponto de vista muscular, mas também tem benefícios, como eu destacava antes, para os aspectos cognitivos. Tem importantes benefícios para a questão social, né? A interação social, o contato social, que é elemento importante para a lógica da saúde da pessoa idosa. Então, Sim. eu destacaria essas questões, Luiz, como elementos importantes também a serem considerados.